Muta, muta, muta tudo. Muta tudo. Ok? Vamos lá. Então, os microfones mutados. Vou esperar vocês abrirem um livro de vocês aí. 90, 100. Página 100. Peraí, pra minha mesa que eu tava pegando livro de história. Pronto. Não precisa falar, eu estou esperando por vocês. Não precisa falar, eu estou esperando. Nós podemos tirar dúvidas. Não precisa. Só escritas. Somente escritas. Ok? Ok. Vocês escrevem aí. Na hora da atividade, vocês vão poder participar com áudio. Mas eu falo com vocês, aí vocês participam, tá bom? A gente não tem que ficar parando a aula diversas vezes, então o áudio da aula ficar sendo atrapalhado, tá, né? A gente já tem a nossa conexão ruim, nós não temos uma conexão excelente para fazer transmissão. E com muitas pessoas falando, a transmissão de dados fica mais dificultosa ainda. Tá? Nós temos 26 pessoas. Está faltando gente, tá certo? Está faltando gente. Vamos lá. Depois eu vejo aí com vocês quem está faltando, a gente tenta fazer uma espécie de chamada. Tá bom? Você vai abrir o livro de História agora, na página 100. De História aberto na página 100. Hoje nós vamos ver a estrutura social do povo egípcio. Certo? O que é uma estrutura social? São várias camadas, é a sociedade dividida em várias camadas. Posso ler, professor? Nós vamos ver. Não liga o microfone, tá bom? Fala pelo chat, tá certo? Aqui o chat, para você falar, eu estou vendo aqui o filho para ler. Já eu deixo você ler, tá? Já vi aqui, alguém pediu daqui, já está certo para ler, tá? Então, já está na fila da leitura. Eu estou só explicando o que nós vamos ver. Tenham paciência. Não tem como vocês colocarem o carro na frente dos bois, não. O carro não anda desse jeito. Tá? Então, vamos lá. Nós vamos ver hoje a estrutura social do Egito. Como que a sociedade no Egito se organizava. Quais eram as camadas sociais do Egito. Tá bom? A nossa camada social, para você ter uma ideia, hoje nós temos classe alta, classe média, nós temos os parlamentares, certo? Nós temos os trabalhadores mais próximos aos trabalhadores estatais, nós temos os trabalhadores particulares, privados. Então, a nossa sociedade ela se divide em camadas, tá bom? Em diferentes vertentes. Mas hoje nós vamos ver como que se dividia lá no Egito, tá bom? Lá no Egito. Então, para início, certo? Quem está com o edital, certo? O edital é o Caio. Vamos lá, Caio. Inicia a leitura. Agora você liga o microfone e agora você lê. Viu como dá certo? Ok. Assim como em outras sociedades antigas... Meu celular caiu, peraí. Assim como em outras sociedades antigas, o Egito apresentava uma estrutura social bastante estatística e sem mobilidade. Esse cenário existia em função de centralização política exercida pelo Estado egípcio, massificado na figura do faraó que visava estabelecer seu controle, principalmente sobre a produção agrícola. Pronto, pode parar aí, Caio, tá? Pode parar aí. Então, o que foi que o Caio disse para a gente? O Caio falou que essa sociedade egípcia ela se organizava de uma maneira estratificada e sem mobilidade. O que é uma sociedade sem mobilidade? Aqueles que nascessem como camponeses, eles seriam camponeses e não tinham como eles ascenderem, certo? Não havia mobilidade, tá? Não tinha como eles deixarem de ser camponeses e serem nobres, não dava. Ficava sempre ali, certo? Os sacerdotes, famílias sacerdotais, dos próprios sacerdotes saíam novos sacerdotes. Eles não iam lá nos funcionários públicos e diziam, não, deixa eu ver aqui algum funcionário público, vou transformar você em um sacerdote. Não existia isso, tá? Do mesmo jeito dos escravos, certo? Os escravos,
nasciam no meio dos escravos e continuavam como escravos. Por isso que a sociedade ela era estratificada e sem mobilidade. E agora nós vamos ver essa sociedade. Você está vendo a pirâmide aí, ó. Quem está acima da sociedade, no topo da sociedade, é o faraó. Depois tem os sacerdotes, tem os soldados, os escribas, os artesãos, os camponeses e, por último, no final da pirâmide, você vê os escravos, tá certo? E nós vamos ver no sentido inverso, tá? Nós vamos começar a ver cada camada dessa aí no sentido inverso. Nós vamos ver escravos, camponeses, artesãos, escribas, soldados, sacerdotes e o faraó. Então, agora nós vamos ver um pouco sobre os escravos, certo? O Egito, ele tinha escravos, mas ele tinha um tipo diferente de escravidão, tá? Não era a escravidão que nós conhecemos com os negros africanos. Era um tipo diferente de escravidão. Lá, os escravos, eles tinham certos direitos, certo? Mesmo sendo escravos, eles tinham certos direitos. Então, no Egito Antigo, os escravos possuíam uma condição peculiar se comparadas com as outras civilizações. Eles dispunham de direitos civis, certo? Eles podiam casar com pessoas livres, podiam adquirir propriedades, certo? E até mesmo testemunhar contra seus donos. Então, eles poderiam se casar com pessoas que eram livres, que não eram escravas. Eles poderiam ter posses. O escravo, sim, poderia ter sua casa, poderia ter ali as suas ferramentas, certo? E ele também, e se o seu dono fosse muito injusto com ele, se o seu dono fosse muito malvado com ele poderia questionar, ele poderia chegar para os sacerdotes e ele dizia, o meu dono está assim, assim, assim. Ele poderia reclamar, coisa que não acontecia no sistema de escravidão normal, certo? Então, era um tipo de escravo diferente, tá? Então, escravos, embora a sociedade antiga, da Antiguidade Oriental, não fosse escravocrata, existiam alguns sinais que havia escravos usados em funções específicas, certo? Não eram escravos para tudo também, certo? Eles eram usados basicamente nos trabalhos forçados, mais forçados, trabalho de usar mais força, certo? Como a construção de pirâmides, certo? Precisava de muita força, precisava de muito trabalho, chamava-se ali os escravos, certo? Para cumprir esse trabalho aí. Então, isso aí são as características da sociedade, da camada social dos escravos. E não eram poucos, eram muitos, certo? Eram muitos. Tanto é que milhares de pessoas trabalharam na construção das pirâmides. A maioria desses milhares de pessoas eram milhares de escravos. Tá? Ok? Então, quanto aos escravos, está aí. O que é mais importante saber dos escravos? Esse tipo diferente de escravidão, tá? Não é uma escravidão igual a nossa, não. Eles tinham direitos, eles podiam questionar, podiam se casar, podiam ter as coisas, podiam ter sua casa, certo? Não tinha que viver num quilombo, não. Eles poderiam, sim, ter suas casas. E com isso eles poderiam ter dinheiro, podiam juntar dinheiro para comprar suas coisas. Tá? Eles eram escravos porque ali eles estavam lá embaixo e o nome daquela camada era chamada de escravos. Tá bom? Camponeses. Certo? Os camponeses. Deixa eu ver aqui. Os camponeses. Vamos participar. Maiane. Cadê Maiane? Tá aí, Maiane? Tá não. Estou aqui, professor. Leia aí para mim. Uhum. Camponeses. Essa classe era a base da economia da sociedade egípcia, pois sua força de produção era fundamental na agricultura. Os camponeses trabalhavam nas terras do Estado e tinham direito apenas a uma pequena parcela da produção para sua subsistência. Eram livres, não sendo presos às terras nem aos proprietários. Viviam em casas de madeira e barro. Cabia a eles também trabalhar em obras públicas e em canais de irrigação, quando necessário. Uhum. Legal. Então, olha aí. Os camponeses, eles eram, a Anne falou para a gente que os camponeses eles eram muito importantes. Por quê? Porque boa parte da riqueza que entrava
Certo? Boa parte da riqueza que entrava no Egito era por conta do trabalho dos camponeses, certo? Eles trabalhavam fundamentalmente na agricultura, só que eles, isso nós já vimos, né? A gente está só lembrando disso aí. Nós vimos passado, nós vimos nas aulas passadas, tá? Que usa o chat, cara. Vocês estão usando o chat para outras coisas. O chat ele é usado para quê? Para você fazer perguntas, certo? Para você pedir alguma coisa ao professor, tá? Não, o chat não é usado para vocês ficarem conversando durante a aula. Porque qual é a aula que vocês podem ficar conversando? Na aula presencial vocês não podem ficar conversando. Do mesmo jeito, na aula online também não pode. Então, o chat não é usado para ficar conversando. O chat ele é usado para você falar com o professor. Então, o chat está ligado aqui para você falar comigo. Eu falo com você, ele responde através do chat. Aí, no intervalo de vocês, não, certo? Tá ok? Mas o problema do microfone é que 1, 2, 3 entra e acaba atrapalhando e entram no horário, no momento indevido. Tá? Então, o professor tem que apresentar o conteúdo. Depois que o professor apresenta o conteúdo, você tem o seu momento de participar, você tem o seu momento de fazer o seu questionamento, só que você tem que saber que tem um momento para isso, não é qualquer hora. O professor está falando, eu ligo o microfone e vou lá e falo. Não é assim. Por isso que agora todos os microfones estão mutados e você fala com a autorização do professor que ele dá após ele ver que você pediu. Tá bom? Voltando aqui aos camponeses, nós vimos que os camponeses eles trabalhavam com a agricultura, e isso nós já sabíamos das aulas passadas. E aqui também falou que os camponeses ficavam só com um pouquinho daquilo que eles produziam. Nós também sabemos isso, né? Nós também já sabemos isso. Lembra que ele produzia muita coisa, ele dava lá para o faraó vendia, e aí o que sobrava vendia para outro povo, e os camponeses ficavam só com um pouquinho. Então, isso aí também nós já sabemos. Então, ele está lembrando coisas aqui que nós já sabíamos. Outra coisa que ele lembrou que nós já sabíamos, que cabia a eles também trabalhar em obras públicas, canais de irrigação, quando necessário. Lembra que eles criaram dutos, criaram canais, criaram barragens, e quando eles iam fazer isso aí, na época que não tinha safra, os camponeses iam trabalhar nessas áreas aí. Então, nós já sabíamos de tudo isso aqui. Ele só está falando das coisas que vocês já sabem. Vocês já sabem disso, vocês já sabem sobre a excelência da produção e que os camponeses também poderiam trabalhar com construções civis, tá? Soldados, certo? Vamos para soldados agora. Sabendo que os camponeses eram a base econômica da sociedade. Soldados, Samantha, lê aí, Samantha, soldados. Soldados. Esse grupo demorou a ter importância na sociedade. Na fase antiga do Império Egípcio, existiam poucos soldados que apenas tinham a função de proteger o faraó, como um guarda pessoal. Isso mudou com a invasão dos Hicsos, que proporcionou aos egípcios o conhecimento sobre técnicas bélicas, máquinas de guerra e cavalaria. O investimento do militarismo também foi decisivo para a expansão territorial que levou o Egito a ser uma grande força militar na Antiguidade Oriental. Em troca, os militares eram recompensados com ouro, terras e cargos políticos de destaque. Pronto, ok, vamos lá. Então, o que foi que a Samantha acabou de ler para a gente? Ela acabou de nos dizer que, no início, no começo, os egípcios não tinham essa ideia de ter um exército super forte, de ter exército pronto para guerra. Não, a ideia deles era que tivesse ali uns guardas para proteger o faraó e pronto. Só isso. Certo? Só que aí, quando os Hicsos invadiram, que a gente também já sabe disso, lembra quando a gente estudou a invasão dos Hicsos? Nós também já sabemos disso. Eles aprenderam com os Hicsos sobre técnicas, sobre máquinas, sobre equipamentos, e aí sim eles ficaram com um exército super forte, e esse exército, não tem nada de novo para a gente aqui, esse exército ajudou o Egito a invadir novas terras, a conquistar novas terras e aumentar o seu reino, aumentar as suas posses. E por conta disso, os soldados eles eram beneficiados, eles recebiam ouro, terras e cargos políticos, certo? Então, a única novidade aqui é que os soldados eles eram beneficiados com ouro, terras e cargos políticos. Então, olha o quanto você já aprendeu até aqui, certo? Até aqui. Deixa eu só fazer um comentário sobre
o Caio, que ele perguntou, professor, eles criaram praticamente tudo. Se você está perguntando sobre os camponeses, eles realmente trabalhavam em praticamente todas as áreas, certo? Mas se você está falando de todas as coisas que existem, não. Certo? Os egípcios, eles criaram muitas coisas, eles desenvolveram muitas técnicas, eles usaram muita inteligência de matemática, geometria, engenharia, certo? Cultura, eles criaram demais. Só que não todas as coisas, tá bom? Não todas as coisas. Ok. Eles nunca poderiam aumentar na pirâmide? Não, certo, Taimon? Porque lá no começo do texto nós vimos que é sem mobilidade, tá bom? Quando a gente fala que é sem mobilidade, o escravo ele não poderia se transformar em um camponês, tá? A gente vê a escadinha aqui, dá vontade de sair correndo e ir lá para cima, né, da pirâmide. Só que não podia acontecer isso, tá? Eles não poderiam trocar de posição. O camponês, ele não poderia jamais subir e se transformar em um artesão ou assim por diante. Eles não poderiam mudar de... os descendentes e tal, aí era um outro caso, mas até em questão, até em vida, não, certo? Escravos viram camponeses, só que não no Egito. Isso, tá? Escravos viram camponeses, só que não no seu Egito. No Egito, não, tá? No Egito não tem como escravos virarem camponeses, tá bom? E interessante que se eles casarem, certo? Se eles se casarem com pessoas que no caso do homem, né? Se o homem casar com Ô, professor, eu ia perguntar assim, os escravos viram camponeses ou no Egito eles não viram? Só que o Google falou outra coisa. Pronto, tá ok. Então eu acabei de responder, tá certo? Vamos lá. Não, eles não são... Pode até ser usado, viu, Yasmin, como soldado. Mas depois que acaba a guerra, eles voltam a ser escravos de novo. Voltam a ser camponeses de novo, certo? Os camponeses podem ser usados em uma guerra como soldados. Os escravos podem ser usados em uma guerra como soldados. Só que quando acaba a guerra, o escravo volta a ser escravo. O camponês volta a ser camponês. Vamos seguir. Sacerdotes, certo? Sacerdotes. Inicialmente eram os próprios faraós. Os faraós é que eram os sacerdotes, que eram os responsáveis. Só que o povo foi crescendo, as tarefas foram aumentando, e essas tarefas elas foram passadas para os escribas, certo? Vamos lá, vamos ver aqui. Passadas para pessoas de confiança. Não só os escribas, mas para pessoas de confiança. Está aqui, ó. Mas, com o passar do tempo, viu-se a necessidade de dispensar as tarefas religiosos de confiança. Cabia aos sacerdotes consolidar junto ao povo a ideia de que o faraó era a personificação, a encarnação divina. O sacerdote ele não estava ali para ajudar o povo, não, certo? O sacerdote estava ali para mostrar que o faraó, de fato, era a encarnação do Deus Horus. Certo? A encarnação do Deus Horus. Ele estava ali para convencer o povo de que o faraó podia fazer tudo, que o faraó tinha todo o poder. Certo? Os sacerdotes também eles administravam os templos, né? Eles cuidavam da manutenção dos templos, das despesas, era tudo com o faraó. E também eles arrecadavam as ofertas que eram dadas aos deuses. E os sacerdotes eles eram responsáveis de ensinar, de formar os escribas, certo? De formar os escribas. Tá, ok? Vamos continuar. De formar os escribas. Deixa eu só ver uma coisa aqui rapidinho. Voltando para cá. Funcionários públicos e artesãos. Deixa eu ver alguém para ler aqui, funcionários públicos e artesãos. O problema é que o nome de vocês não está aqui. Certo? Escreve no chat aí quem quer ler. Quem quiser ler, escreve no chat aí que a gente autoriza vocês a ler. Professor, sacerdotes eram responsáveis pela religião, professor. Nós estamos na página 101, tá? Nós estamos na página 101, para quem está perguntando aí no chat da 101. E o Taimon está perguntando aqui se eles eram responsáveis pela religião.
Sim, mas não era uma religião como a nossa religião, não. Que nós vamos para a igreja para adorar ao Deus, não. Era a religião que eles iam para os templos para adorar aos deuses, aos vários deuses que tinham lá, inclusive o faraó. Certo? Inclusive o faraó. Eles eram responsáveis por isso, por fazer as pessoas Eles oravam adorarem pelo ao faraó, certo? Então, era isso que era feito. Funcionários públicos e artesãos. Aos funcionários públicos cabia a arrecadação dos impostos, que anteriormente eram contados e cobrados pelos escribas. Quando a tarefa de ser sacerdote passou para pessoas de confiança do rei, o sacerdote também começou a formar pessoas de confiança dele, para substituí-los lá na frente. E essas pessoas eram os escribas. Então, anteriormente, os escribas eles tinham a tarefa de cobrar os impostos, mas agora não era exclusivamente os escribas que cobravam os impostos, porque os escribas agora estavam trabalhando com os faraós. Então, se criou funcionários públicos, certo? Se criou cargos públicos, cargos de funcionários públicos para cobrar os impostos, que nem Mateus, da Bíblia, que era um cobrador de impostos, certo? Então, Mateus tinha esse cargo aqui, certo? Ele era um funcionário público que cobrava os impostos, tá? Então, certo que ele não morava no Egito, estou só dando um exemplo, certo? No Egito tinham pessoas iguais a ele, que trabalhavam só cobrando impostos, passando na casa das pessoas e cobrando os impostos, tá bom? Maria Clara, você vai já ler, Maria Clara, segura aí, para você ler já, tá bom? E aí, também, esse texto aqui, ele fala também diz assim, ó, essa atribuição era fundamental para assegurar controle sobre a economia e a produção agrícola. Daí os funcionários gozavam de grandes prestígios junto ao faraó. Esses funcionários públicos, eles eram prestigiados junto aos faraós, certo? Eles eram favorecidos, eles eram reconhecidos, por quê? Porque eles era que juntavam toda aquela riqueza e levava para o faraó, certo? Levava para o faraó, ok? Já os artesãos, eles ganhavam destaque só depois do Médio Império. Lembra na época que a gente estava falando do Médio Império, e que quando o Médio Império foi instituído, que houve ali uma certa paz, e que as pessoas puderam produzir mais cultura, que os artesãos puderam trabalhar, que começaram a surgir os artesãos por conta da paz e tudo. Então, ali os artesãos eles foram se destacando, certo? E aí eles construíam vasos de cerâmica, cestos, barros, certo? Construções fluviais, entre outros produtos. A maioria dos produtos eram construídos pelos artesãos, tá bom? Antes de passar, deixa eu ver aqui as questões aqui outros lugares fora do Egito, mas o livro fala de 7 classes, outras classes. Não, no Egito não existiam outras classes, tá bom? Quem está perguntando aí. Só que nos outros lugares também tem. Todo lugar tem essa pirâmide, todo lugar tem as camadas sociais, certo? Todos os lugares têm. No Egito era dessa forma aí, uma pirâmide com 7 camadas, certo? Não existiam outras. Assiste um filme que o imperador, tá legal, toda a pirâmide social existia, né? Existiam, não existiam. Então não existiam, tá bom? Não existiam outras classes sociais, eram somente essas aí. Tá? Nos outros lugares do mundo existia também, certo? Só que no Egito existia uma pirâmide com 7 camadas. Uma pirâmide com 7 camadas. Seguindo, vira aí para a página 102. Página 102. Parecido, tá, com o político, certo? Parecido. Não era exatamente como o nosso aqui, não, mas era parecido. Lembra que a nossa sociedade ela não tem umas camadas? Tem o presidente, tem os senadores, tem os vereadores, tem os deputados, tem os governadores, tem os vereadores, tem o povão. Então, a gente tem camadas, certo? Eles também lá se organizavam em camadas, tá bom? Então, vamos para a página 103.
102. Calma, que a gente não está na 102 ainda. A 102 diz assim: escribas, certo? Classe social também muito importante da sociedade egípcia, principalmente para os faraós. Os escribas eram formados pelos sacerdotes, sabiam ler e escrever, e desempenhavam um papel contábil, administrativo, como cobrar impostos, determinar o número de trabalhadores, organizar as leis, fiscalizar a produção econômica do império, e, em outras palavras, eram os olhos e ouvidos do faraó. Então, os escribas, eles tinham uma importância muito grande para os faraós, certo? Eles eram muito importantes porque eles liam, eles organizavam leis, eles cobravam impostos, eles organizavam as tarefas, as construções. Então, eles eram que dominavam tudo aquilo que era escrito, tudo aquilo que era registrado, era tudo com eles. Então, eles eram muito importantes para o Egito e para o faraó. Tá bom? Eles tinham uma importância muito significativa, tanto para o povo quanto para o faraó. Agora, comerciantes, e a menina tinha pedido para ler, comerciantes. Lê para mim aí, comerciantes, Maria Clara. Maria Clara, leia aí, comerciantes. A importância dos comerciantes estava diretamente ligada ao excedente gerado nas colheitas controladas pelo faraó. Foi justamente esse excedente que fez surgir essa classe social. De início, os comerciantes trocavam os produtos egípcios por outros de diversas regiões. Eram responsáveis pela entrada de vários produtos. Madeira para a construção de embarcações, metais, como o cobre e estanho, além da resina utilizada na mumificação. Além da resina utilizada na mumificação, certo? Professor, isso aqui na próxima aula nós vamos revisar um pouco mais. O Caio que está com o Miguel, que é o Miguel que é o Caio, não sei se é Miguel ou se é o Caio, eu sei que o Miguel está dizendo assim, tio, por que os camponeses não estão na pirâmide da classe, os comerciantes não estão na pirâmide da classe comercial? Deixa eu explicar. Quando você escuta falar de comerciantes, são os mesmos que os camponeses, tá bom? Viu? Então, os comerciantes, eles eram camponeses, tá certo? Porque realmente você não achou os camponeses aí na pirâmide, certo? Mas esses comerciantes aí são camponeses. Esses camponeses, eles trocavam mercadoria no início, depois eles começaram a vender mercadoria. Tá ok? Tá certo? Então, respondido aí, nós vamos revisar tudo na próxima aula. Talvez sim, Taimo. A gente sempre dá uma revisada de vez em quando, certo? Mas a matéria está tão assim fácil de entender, a gente tem conversado tanto sobre a matéria, que agora, quando nós começamos a ler, nós já sabemos quem são os camponeses, nós já sabemos como eles trabalhavam, nós já sabemos como o faraó agia. Então, a gente está procurando, da melhor forma possível, entender a matéria, sem que a gente precise estar revisando ela, tá? Direto. Então, se for necessário, lá na frente, nós revisamos a matéria também. Se necessário for, tá? Então, dos camponeses, dos comerciantes, é interessante você ver que eles também trabalhavam com a resina para mumificação, certo? Então, a mumificação, nós já conhecemos isso aí, nós já até falamos sobre ela na aula passada, quando nós falamos sobre as pessoas serem colocadas em sarcófagos, que também nós vamos ver isso mais lá na frente, tá? Mas ele diz assim, é chamado de mumificação o processo religioso de preparação do corpo após a morte para chegar ao além-mundo, certo? Eles acreditavam que havia ali um além-mundo, certo? Fora desse mundo havia algo depois disso, e aí, por conta disso, eles se preparavam para chegar nesse lugar, tá? Quem era o faraó na época? Ele está falando aqui de uma estrutura social que demorou por muito tempo, certo? Ele está falando de uma estrutura social que perdurou por um longo tempo. Nesse longo tempo, eu posso te dizer que passou por lá o Mentuhotep, certo? Tanto o segundo, Mentuhotep II, também passou por lá o Amenemhat I, tá? Passou como faraó também, certo? E vários outros, tá? Mas nós não estamos falando de um momento específico, nós estamos falando de uma estrutura social que perdurou por vários e vários anos. Então, trocaram, certo? De faraós.
Tá? Respondendo aí a sua pergunta. Trocaram de faraós. Seguindo. Faraós. No Egito, como já foi dito, o faraó era a classe mais importante. Ele era considerado a personificação e a reencarnação do deus Horus, o criador do mundo. Bobinhos, né, os bichinhos? Vai fazer o quê? Controlava politicamente os setores da sociedade, como a produção agrícola, o exército e as relações comerciais. Então, o faraó era o manda-chuva. O faraó dominava em geral. Quem mandava era ele. O que ele dissesse era inquestionável. Certo? Ele era considerado o deus Horus, certo? O filho do Deus Sol. Tá? Filho do Deus Sol, o Deus Horus, aquele que criou tudo, que criou o mundo e tudo. E aí esse Deus ele reencarnava em todos os faraós que subiam no poder. Certo? Deixa os bichinhos continuarem acreditando nisso. Mas era assim que eles acreditavam. Tá bom? Era assim que eles acreditavam. Isso aí é o nosso capítulo. E aí o Taiwan está pedindo para a gente fazer uma revisão bem rápida. Vamos fazer um negócio bem rápido aí para poder a gente não perder tempo. Só que nós ainda temos uma atividade para corrigir, cara. Não dá para fazer a revisão. A gente faz a revisão na próxima aula. Vai lá para a página 99. Viu? Página 99. Nós temos que corrigir essa atividade aí da página 99. Lembra que eu falei que a proposta da nossa aula era a correção e o conteúdo? Agora nós vimos o conteúdo e continuando a nossa proposta de aula, Professor, nós uma vamos para a página pergunta e 99. até agora já faz 2 minutos e o professor ainda não respondeu. Foi. Deixa eu Esse é o olhar problema aqui. do chat, professor, porque você pode acabar demorando para escrever e o senhor pode continuar o conteúdo. Exatamente. E o problema É por do isso que- áudio, o problema do áudio é que o professor não dá aula. Vocês ficam só falando o tempo todo, certo? Mas eu estou respondendo as perguntas aqui, certo? Estou respondendo uma e outra, porque tem gente perguntando a mesma coisa, Aí no chat, a 2. certo? Deixa eu ver a sua aqui. Faça aí agora no áudio para me ouvir. Ok. Professor, quem era o faraó na época? Eu respondi, certo? Tá Respondeu? vendo? Respondi, sim. Eu Respondeu. falei dos vários faraós que passaram, falei que não era um faraó específico, falei que essa administração econômica, essa administração ficou muito tempo. Desculpa. Professor, nós podemos fazer respostas no microfone? Ok? Com Microfone. licença, professor. Tem a 95 e a 96 para corrigir, que o professor não corrigiu. Pois é, justamente, a gente tem várias atividades para corrigir. Ok, vamos começar pela 95, e quando a gente vai fazendo a correção, a gente já vai fazendo uma revisão, a gente já vai recapitulando, tá certo? Então, correção. Eu vou falando as respostas, você vai comparando com as suas aí, tá ok? Primeira questão, reflita e comente por que o faraó... Não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer melhor, tá? Vamos fazer melhor. Nós vamos combinar de fazer assim, na próxima aula, nós corrigimos a 95, a nossa próxima aula vai ser só correção. Nós vamos corrigir a 95, a 96, a 99 e a atividade de hoje. Tio, Tá ok? Então, nós temos para a próxima aula só correção. Tá? Agora, nós temos um tempo para nós conversarmos um pouco. Tudo bem? Responder algumas perguntas de vocês. Tá? Pode falar. por que o tio não faz o seguinte? Tu coloca a resposta lá no Google Sala de Aula. Não. A gente vai corrigir aqui. Tá bom? Porque As páginas de casa, professor, serão a 102 a 103, né? Para casa, certo? Para casa, hoje nós teremos a página 102, tá? E a página 103. Na verdade, a gente tem 2 questões, né? Olha isso, a gente tem só 2 questões para fazer. Isso é atividade, né? 2 questões, como é que pode? Mas, professor, só que, professor, a primeira são várias questões, porque... Eu sei, eu estou brincando. São vários itens, São vários itens, né? A segunda tem vários itens. É como se fosse aí 1, 2, 3, 4, 6, 7 questões. É como se fossem 7 questões, tá bom? Então fica aí uma atividadezinha para vocês, a página 102, a página 103. E sobre o assunto de hoje, tem alguma pergunta a mais? Agora você pode abrir o áudio para perguntar se você quiser. Nós falamos sobre as camadas sociais do Egito, tá? Nós falamos sobre a estrutura social do Egito. Eu respondi Professor, perguntas. Professor, com licença, os escribas são responsáveis por pagar impostos?
Não, cara, eles não pagavam, não, eles cobravam, cara. Quer dizer, Eles cobravam. cobravam. Sabe por que escribas tinham que fazer? Deixa eu falar. Sabe por que os escribas tinham que cobrar os impostos? Porque só eles, cara, sabiam escrever. E aí só eles podiam escrever o nome das pessoas, aí quem tinha pago, quem não tinha pago, se o cara pagou só a metade, se eu não tenho imposto hoje não, eu vou pagar só semana que vem. Aí ele ia lá e escrevia, ó, passei na casa do fulano, ele não tinha para pagar hoje, só na semana que vem, entendeu? Só ele poderia cobrar e anotar isso, porque só eles escreviam. Por isso o nome escribas, aqueles que escreviam. E os artesãos? E os artesãos, professor? Eles tinham uma função parecida, não é? Não, eles começaram a ajudar na cobrança dos impostos, por quê? Porque os escribas começaram a ajudar os sacerdotes, entendeu? Aí, como ficou muita tarefa para os escribas, aí os escribas chamaram os artesãos para ajudar eles a cobrar os impostos. Só que quem registrava a cobrança, quem escrevia essas coisas eram os escribas. Tipo assim, o escriba tinha lá no caderninho dele, o Taimon está devendo R$5.000. Aí ele chamava o artesão e dizia assim, ó, vai lá na casa do Taimon, pega R$5.000 que ele está devendo. Certo? Era desse jeito. Aí o escriba ia lá, o artesão ia lá só pegar o dinheiro. Mas quem escrevia as dívidas eram os escribas. Então os artesãos eles ajudavam nessa tarefa aí. Obrigado. Viu? Eles ajudavam. Mais alguma questão? Nenhuma, né? Então tá, pessoal. Até depois. Vou encerrar aqui. Tchau, professor. Até Tchau, a professor. próxima. Fique com Deus, professor. Tchau. Tchau, Tchau, professor.